Mas tem criança que tem habilidade para uma coisa tremenda e irresponsável às vezes. E o pai e mãe não sabe. Que talvez se encaminhar essa criança para aquela área, para aquele foco que ela gosta, ela evolui. Tem criança que é muito boa em matemática. Tem criança que é muito boa em língua portuguesa. Outras é muito boa em música. E a psicopedagogia, ela não vê só dificuldade. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DivulgaCast. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir nas nossas redes sociais também. Hoje o programa está sensacional, hoje traremos aqui uma psicopedagoga, ela vai contar um pouco da história dela, vai contar a transformação de vida que ela teve durante esses anos, vale muito a pena, eu garanto para você, fique até o final que você vai assistir uma história incrível aqui. Hoje recebemos ela, Elisângela, seja muito bem-vinda, Elisângela. Obrigada, Jonas, boa tarde. Então, hoje a gente vai falar a respeito de vários transtornos, né, que crianças hoje em dia têm, né, o TDAH, o TEA, que é o autismo. O TEA, autismo. E tem algumas dificuldades que as pessoas ainda não conhecem, que falam muito, né, que é dislexia, descalculia, distorgrafia. Então, tudo isso tem a ver com a psicopedagogia. Entendeu? O transtorno ele tem assim a ver mais com a parte... Algumas coisas são dificuldade de aprendizagem, depois eu vou explicar o que é dificuldade, assim, o que diferencia um do outro, da dificuldade de aprendizagem e do transtorno. O transtorno é mais o neurodesenvolvimento, né? Aquilo que já está no seu cérebro. A dificuldade de aprendizagem, às vezes, é ambiental, é o seu social. Por exemplo, às vezes... Uma família que está inserida, uma criança que está inserida numa família, às vezes, que não tem diálogo com problemas, e isso interfere na dificuldade de aprendizagem. Ou pode ter realmente algum distúrbio. E é isso que a psicopedagogia faz. Ela procura investigar, né, com avaliações, com os protocolos, para a gente descobrir se realmente se tem e qual tem. E ali vai encaminhando para os outros lugares, né, neurologista, psicólogo, fono. E é uma equipe multidisciplinar que ajuda esse indivíduo a se conhecer, o porquê que ele não aprende, o porquê que ele tem dificuldade em certa área, porquê que às vezes, por exemplo, às vezes as pessoas olham muito dificuldade, mas tem criança que tem habilidade para uma coisa tremenda e irresponsável às vezes, e o pai e mãe não sabe, que talvez se encaminhar essa criança para aquela área, para aquele foco que ela gosta, ela evolui. Tem criança que é muito boa em matemática, tem criança que é muito boa em língua portuguesa, outras é muito boa em música. E a psicopedagogia, ela não vê só dificuldade. Ela vê aquela habilidade que aparece assim na criança que pode ser que ela pode encaminhar para aquilo ali. Às vezes até orienta. E também para orientar a família. Coloca seu filho numa aula de música, coloca seu filho numa dança, né? A gente tem essa visão, né? A gente tem essa visão. E isso não é uma coisa assim que o ser humano inventou. Né? Isso é ciência. A gente tem múltiplos conhecimentos. Gardner fala isso. Maneiro. Inteligências múltiplas que todos nós temos. Então isso é para vocês verem, né, que existe bastante nome técnico. Então, assim, existe uma série de fatores que vale a pena você saber, né? Às vezes para você lidar com o seu próprio filho ou lidar com uma pessoa próxima. Então, vale muito a pena. Eu garanto para você que esse podcast de hoje vai fazer total diferença na sua vida. Vai mesmo. Tá? Vai mesmo. Então, para a gente poder começar, né? Se apresenta, Elisângela. Quem é Elisângela? Bom, eu gosto de começar falando assim. Eu sou Elisângela, cristã. Às vezes a pessoa fica assim, quanta prepotência, né? Mas eu tenho orgulho de falar que eu sou cristã. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor diz que se eu negar Cristo aqui naquele grande dia, ele também irá me negar. Então, eu sou Elisângela cristã, casada, tenho 3 filhos. Vou ser vó. Não parece, mas vem um netinho aí, o Noah. Amante, agora eu posso dizer isso, amante pela educação. Eu amo ler, eu amo estudar, eu amo investigar. Amante pela educação, amante pela minha família. E isso foi uma coisa que eu descobri depois de eu ter feito assim, várias terapias. Eu fiz 2 anos de terapia com uma psicóloga chamada Fátima, com uma amiga. E foi por causa de uma bariátrica. Eu estava ainda trabalhando, vim de um órgão federal. E aí eu fiz uma bariátrica. E para fazer a bariátrica você precisava passar pela psicologia, né? Sim.
E aí, quando eu passei pela psicologia, foi ali que eu me conheci. Que eu vi que era tipo assim, é como se eu estivesse vivendo por viver. Não tinha um propósito. Você veio ao mundo, mas para que você veio ao mundo? Você veio ao mundo para algo. E a gente não vem ao mundo só pra gente, a gente vem ao mundo para os outros. Né? A gente está aqui pelas outras pessoas. A gente está aqui para servir. Nosso trabalho, verdadeiramente, como ser humano, é servir o outro. E foi quando eu comecei a me descobrir. Eu me descobri, eu vi que eu não estava feliz onde eu estava. Eu estava no meio da faculdade, que também foi Deus que escolheu para a minha vida, que eu escolhi outra área. Então, eu sou essa Elisângela. Elisângela, amante por criança, amo criança, porque eu acredito que com as coisas que eu convivi, a criança é muito sincera. A criança, quando ela não gosta de você, ela vai falar mesmo que não gosta. Sim. Pela sinceridade dela, pelo carinho, pelo amor, pelo brincar, porque eu amo brincar. Então, eu sou essa Elisângela, amante pela educação, amante pelo bem-estar da criança. Como foi o teu início, assim, para você chegar na área da psicopedagoga, né? Psicopedagoga. Como é que foi o início, até você chegar nessa área de estudo? Então, quando eu era solteira, né, eu namorava com os meus pais, eu estava trabalhando no supermercado. Nem existe mais, não sei se você já ouviu falar, Mercado Continente. Não. Eu trabalhei nesse mercado. Aí eu trabalhei no Continente, do Continente fui trabalhando no Carrefour. Mas primeiro eu fui pro Carrefour primeiro, depois fui pro Continente. Aí uma colega virou pra mim e falou assim: Elisângela, vai abrir concurso pro Correio. Gente, eu nem sabia o que era concurso. Sim. E eu falava assim: o que é isso aí? Ela: Elisângela, é só você ir lá se inscrever. Aí eu saí daqui de Santa Cruz, que é onde eu moro, fui lá pra Madureira fazer a inscrição. E aí foi quando todo mundo começou a me chamar de maluca. Você é doida, tu vai sair, não sei o quê. A minha amiga falou: não, Elisângela, é um emprego estabilizado. E aí começa, né? Nossa mente começa a visualizar. É estabilizado, o salário é bom, tem ticket, tem plano de saúde, tem isso, aquilo. Eu falei, né? É bom. Aí o que eu fiz? Comecei a pedir pro meu pai. Meu pai acordava na madrugada para poder trabalhar. Aí eu falei assim: pai, o senhor vai fazer um favor para mim. O senhor vai me acordar, que eu só tenho a madrugada para estudar. Aí ele: tá bom. Aí ele me chamava de madrugada. Eu ficava estudando. Meus irmãos passavam assim, olhavam, eu lá na sala estudando. Só tinha 2, 3 horas para estudar. Eles olhavam assim para mim de um jeito meio esquisito. Tipo assim, de dúvida. De dúvida, ou eu tô ficando maluca. Vem de dormir, tá aí na sala, não sei o quê. E eu fiquei focada. E aí eu fiz isso, foi em 97. Eu fiz o concurso, passou, casei. Aí minha mãe me ligou e falou assim: Elisângela, chegou um telegrama para você. Aí eu: do quê? Do Correio. Isso foi em 2000 já. Eu falei: Correio? Mãe, abre aí, vê o que tem aí. A gente nem usa mais isso, telegrama, né? Aí minha mãe: tem que comparecer tal dia na Presidente Vargas, não sei o quê. Falei: mãe, tem alguma coisa errada, não sei o que é isso. Aí eu lembrei que foi o concurso que eu fiz. Pra tu ver, eu nem acompanhei se eu passei. Não acompanhei nada. E eu fui. Fiz o processo todo, né, de avaliação, de médico, de entrevista, disso tudo, e fui toda boba, trabalhando de carteiro. E aí nasceram os filhos. Realmente foi uma empresa que eu posso dizer assim, estruturalmente, financeiramente, me ajudou muito. Porque dali eu consegui ter o sustento para sustentar meus filhos, de ter um parto num hospital maravilhoso, sabe? Parte de saúde, eu não tenho o que reclamar. E dali eu fui seguindo. Então, na minha mente, eu ia ficar ali e me aposentar ali. Só que, assim, a gente sabe que quando tem uma empresa que ela depende de alguns órgãos, né, principalmente do governo, ela muda. Então, ela foi mudando, e aquilo ali foi me deixando um pouco triste. E aí, sofri o acidente, e quando eu sofri o acidente, apareceu essa minha amiga e correu atrás para mim. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, né? Antes de eu sair para a rua, o meu pé virou. Naquele dia eu iria morrer. Por pouco. Uma menina pequenininha, menor do que eu, me segurou. Eu bati com a cabeça assim na quina de um banco que tinha assim no vestuário. Aí ela me segurou e dali eu fiquei 4, 5 anos afastada. Nossa. E ali eu fiquei dependendo de INSS. É horrível. Porque vai pra perícia. Aí a perícia, o perito vai. Não, você não tem nada, e volta. E meu pé, eu não poderia.
assim, até hoje, eu não posso fazer esforço prolongado muito tempo em pé. Meu pé dói muito. E aí ia para médica, diagnosticou como tendinite do pé, tonosonovite, coisas que eu nunca tinha ouvido, e falou, você não tem condição de voltar para a rua. Aí ficava aquela guerra. E aquilo ali me entristecia. Aí quando eu voltei, aí uma amiga minha já... Porque assim, eu como fui trabalhar em agência, então tem uma rotatividade, né? Geralmente funcionário do Correio, a maioria, né? Um pouco, ele não fica só naquele lugar, porque um vai mudando, um muda de cargo, vai transformando. Aí apareceu essa minha amiga e ela correu atrás para mim, e foi dali que despertou algo em mim, que eu não estava mais feliz ali. Porque ali Quando você voltou, você viu que aquele ambiente não fazia mais parte. Aquele ambiente não fazia mais parte da minha vida. Porque quando eu voltei para um outro... Porque, por exemplo, eu estava de carteiro. Então, carteiro, eu ia, conhecia a pessoa. Tem destinatário que eu tenho amizade até hoje. Era muito bom. Eu chegava assim e falava assim, Lisângela, hoje em dia a gente não fez isso, mas... Sim. Ó, deixei a chave assim embaixo ali, vai lá e vai almoçar. Eu adorava isso. Eu falava, gente, é muito bom esse trabalho. Mas quando eu fiquei naquele mundinho de atender público, e aquele negócio ali E aquilo ali foi me dando uma angústia, e eu não estava mais feliz ali. Apesar de ter um crescimento, sim, né, de atendente, eu aprendi muita coisa, depois fui para a tesouraria, da tesouraria chefei uma agência. Apesar disso tudo, eu tinha algo ali que não estava em mim. E aí foi quando apareceu a oportunidade, que eu só tinha um nível médio. E eu falava assim, eu vou fazer uma graduação. Aí essa minha amiga pegou e falou assim, dá para direito. Vai fazer direito porque você é boa, que isso e aquilo. E realmente eu acho que ela falou isso porque quando chegou a parte, quando eu fiquei de licença do INSS, tudo que me perguntava de INSS eu sabia. Mas eu fazia pro meu benefício. Então eu sabia, aí começava, não, porque essa lei é assim, essa lei é assada, algumas coisas eu lembro. Fiz alguns concursos pro Tribunal de Justiça, mas nada. Aí eu falei, não, então vou fazer direito. Aí eu fiz o Enem. Aí do Enem consegui uma pontuação legal, mas, Jonas, eu pegava o documento e levava para a faculdade. Quando eu levava para a faculdade, tá faltando não sei o quê. Eu falei, mas não tá isso no papel? Tá faltando. Aí o que acontece? Vai mudando, né? Era um processo, aí você vai, como se fosse pro final da fila, tu tinha que esperar uma outra vaga numa outra faculdade. Ia lá e entregava. Sim. A mesma coisa. Faltava sempre alguma coisa. Aí eu falava, não é possível. O que eu fiz? Eu falei assim, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, então ele vai ter que me mostrar o que está acontecendo. E aí eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? Que eu faça direito? Então abre as portas, porque eu já estou levando um monte de lugar e não está dando. E aí eu fui dormir. Porque é assim, o pessoal fala assim, tu fala com Deus como se ele... Falei, gente, mas Deus pra mim é assim, um amigo. É como se ele tivesse sentado do meu lado e eu vou trocando de ideia. Sim. Como eu tô trocando aqui contigo. Então, o meu relacionamento com Deus é dessa forma. Às vezes eu dá uma raiva, falar assim, Deus, você não tá vendo? Esse é o meu modo de falar com ele. E eu tive um sonho. E nesse sonho... tinha umas 2 salas. Era uma sala aqui, outra aqui, e no meio tinha um córrego. A água era tão forte que passava, carregava. E eu estava na outra sala. E eu ouvi uma voz falar assim para mim, você vai lá e você vai pegar essa criança que está lá do outro lado e vai trazer ela para cá. Na hora eu não tive medo nenhum. Eu não questionei, não fiz nada. Eu passei, atravessei, pegava e levava. E e a água não era suja, a água era limpa, era transparente, que eu conseguia me ver transpassando no meio de uma enxurrada de águas limpas. Aí eu colocava, e no sonho eu percebia assim, que tinha crianças com deficiências físicas, mesmo visíveis. Umas eu percebia no raciocínio. Sim. Como se ela não estivesse naquele lugar, entendeu? O raciocínio dela não estava no ambiente. E eu passava, eu acordei. E aí eu achei essa fase engraçada, que eu peguei e falei assim para Deus. Eu falei assim, eu te pedi uma resposta e o Senhor me dá um sonho que eu estou resgatando criança. Legal, Deus, não entendi nada. E fui trabalhar, normal. Nessa época eu estava trabalhando como tesouraria, na Pedra de Guaratiba.
Aí, o telefone me tocou, meu celular. Tava lá contando dinheiro, resolvendo problemas burocráticos do correio, de cofre, não sei o quê. Aí, eu tô falando com a senhora Elisângela? Sim. Então, quer aparecer uma vaga aqui para você fazer pedagogia. Aí tá. Na época, eu paguei R$ 199 de uma faculdade. Sim. Aí eu falei assim, tá, mas quanto que é? Aí falou, quando falou o preço, me interessou, porque eu não me interessei nem tanto pelo curso. Tá bom. Aí pegou, fez, eu falei assim, mas é curso de quê? De pedagogia. Eu nunca tinha ouvido falar em pedagogia na minha vida. Apesar dos meus filhos estudarem em escola, eu nunca tinha ouvido falar. E eu falava assim, mas menina, o que é isso? Aí ela, você vai poder trabalhar em escola, trabalhar com criança, trabalhar... Quando ela começou a falar isso... O sonho veio à tona. O sonho veio à tona na minha mente. Eu parei até de contar o dinheiro. Eu falei, mas vem cá, como é que vocês me acharam? Porque eu nunca botei nada aí, nunca fui nessa faculdade, nunca... Aí ela, não... o teu nome veio parar aqui sim. Você preencheu uma ficha. Eu falei, eu não. Aí nessa faculdade não. Não, foi. E é uma faculdade que ajuda as pessoas da Zona Oeste, não sei se tu conhece, a UniCBE, ajuda as pessoas da Zona Oeste, daquelas que não têm condições de pagar uma faculdade, isso e aquilo, a gente faz um preço acessível. Mas aí aquilo ainda ficou uma dúvida. Eu falei, vem cá, mas vocês vão... Como é que é para pagar? Aumenta? Eu não tinha noção de nada de graduação. Aí, quando eu fui, e era para fazer de Santa Cruz, eu tinha que ir para Jabu. E aí eu peguei, falei com a minha chefe, falei assim, olha, não tem como mais ficar na tesouraria, porque o horário que eu saio daqui, não dá tempo de eu fazer minha faculdade. Aí eu tive que voltar para a agência perto da minha casa, larguei a tesouraria, voltei para ficar no guichê, porque dava tempo de eu ir para a faculdade. Aí eu fiz o semestre lá, e aí foi indo. Depois do outro semestre, eu fui para Santa Cruz, que era mais perto, abriu o curso lá, e eu fui fazendo. Aí, foi ali que eu me descobri. Né? E junto nessa época, foi o processo também da bariátrica. Porque foi quando eu tive um problema sério de saúde, minha pressão foi a 24, que eu nem senti. E aí, o médico sempre falando, você tem... Aí, meu marido falou assim, tu tem plano de saúde, o teu plano de saúde cobre isso tudo e você não quer fazer, mas o medo era demais. E eu peguei e falei, não, eu vou fazer, se é pro bem pra minha saúde, eu vou fazer. E fiz, e aí foi aquela descoberta da faculdade, com essa psicóloga que me ajudou, a Fátima, e eu peguei, quando foi finalzinho de 2021, terminei. Mas antes de terminar, uma professora minha, a professora de Marina, acho que a maioria que está aqui vai assistir vai conhecer a professora de Marina, professora maravilhosa, pensa numa mulher apaixonada por educação, é aquela mulher. E aí ela falou, Elisângela, você leva jeito para trabalhar como psicopedagoga. E eu falava assim para ela, o que é isso? Aí ela pegou e falou assim, você vai trabalhar com dificuldade, você vai ajudar, não vou falar só crianças não, indivíduos com dificuldade de aprendizagem. Porque às vezes a gente pensa que a dificuldade de aprendizagem é só com crianças. Mas é adultos também, Mas né? tem adultos. Os adultos vão crescendo, idosos, e vão perdendo. E durante a faculdade, assim, você teve que fazer estágio também, né? Aí, durante a faculdade, eu fiz estágio. Como é que foi o estágio? Então, eu tive que conciliar com o trabalho, né? Mas aí, quando chegou no finalzinho, eu consegui ficar direto no estágio. E aí, depois do estágio, a Prefeitura do Rio abriu um contrato, um processo seletivo para trabalhar como contratado, para trabalhar como mediador. O que seria mediador? Mediador seria você cuidar de uma criança que tem dificuldades, precisam de necessidades, né? Por exemplo, vamos dizer, uma professora, né, com 35 alunos, que geralmente é isso, 35, 40 alunos. E ali tem uma criança autista, ali tem uma criança com deficiência intelectual. A maioria é essa, autista, deficiência intelectual, síndrome de Down. Como ela vai lidar com isso? Sim. Né? Que é uma coisa que eu aprendi. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Então, o intermediador é aquela pessoa que pega na mão da criança e vai auxiliando ela e ajudando o professor. É aquela mediação entre a criança, o professor, sala de aula, escola, família também. Sim. Porque às vezes a família também não sabe como lidar com aquilo.
né? Que eu costumo dizer assim, porque uma coisa assim que eu escuto muito é a escola reclamando da família e a família reclamando da escola. Pelo que você viu hoje, assim, vamos dizer assim, hoje a prefeitura, as escolas da prefeitura teria essa base, todo mediador, ele tem uma formação nessa área Não. A mediação, o mediador escolar, é a única coisa que, na verdade, o nome da profissão é agente de apoio de educação especial. E quem é agente de apoio de educação especial, ele só precisa ter o nível médio. Só o nível médio. Segundo grau. Isso. Algumas coisas eles pedem como classificação de pontuação de título, são os cursos que fazem. Foi assim que eu consegui entrar, porque eu já estava com a neuropsicopedagogia, porque foi uma coisa que eu tive que buscar para poder entender como funciona o cérebro, porque a gente vê que uma coisa complementa a outra. Sim. A gente não consegue ficar só em uma coisa, a gente sempre está precisando de algo mais. Porque, por exemplo, o mundo ele vai evoluindo, então a gente tem que acompanhar. Então o psicopedagogo ele vive estudando, né? O professor também, ele vive estudando. O professor que não vive estudando, ele vai ficar arcaico. Sim. E aí é só o nível médio. Como algumas coisas do conhecimento da pedagogia e psicopedagogia eu fui aprendendo na teoria e eu fui usando na escola. Existe assim, um ponto de interrogação muito grande, né? Porque você fala assim, o mediador é aquela pessoa que tem que mediar o conhecimento da professora para o aluno. Como que a prefeitura coloca exatamente só pessoas do segundo grau para poder tomar de conta de uma criança que tem uma necessidade? Exatamente. É uma questão que está sendo assim, por exemplo, a psicopedagogia ela ainda não foi regulamentada. É uma luta que a gente está tendo há anos. Sim. Quando eu entrei que eu fui descobrir isso também, porque eu não sabia. Eu tenho o meu irmão, a gente conversando, eu fui e falei com ele. Ele falou assim, nossa, eu pensei que tinha. Ela não é reconhecida como... Ela não é reconhecida... Ela tem o CBO. Sim, que é o registro de ocupação, né? Mas ela não é regulamentada, ela não tem um conselho. Por exemplo, o psicólogo ele tem um conselho, um médico ele tem um conselho. Tem um CREA. Exatamente, a gente não tem isso ainda. E aí, por isso, essa dificuldade, porque a gente já poderia estar trabalhando dentro da escola, a gente já poderia estar trabalhando dentro de uma clínica, né, de clínica da família, trabalhando no sistema municipal de saúde, Sim. A gente já poderia, e é uma procura. Porque tem essa necessidade, né? A gente não pode, por exemplo, uma mãe, né, vamos dizer assim, uma família, geralmente é mais mãe, precisa de uma ajuda de uma criança com autismo, se ela precisa de uma psicopedagoga, porque a maioria pede psicopedagoga. Ela não consegue, só se ela pagar. Porque o plano de saúde não tem alguns planos de saúde que não cobre, porque não é regulamentado. E aí a pessoa vai lá e vai ver, né? Quanto que é vamos dizer assim, uma sessão. Aí a gente dá o valor. A pessoa fala assim, mas é muito caro, não sei o quê, mas as pessoas às vezes não conseguem entender o lá atrás. Para a gente poder chegar numa avaliação, né, porque a gente dá uma hipótese diagnóstica. Para a gente chegar a ter uma hipótese diagnóstica daquele indivíduo, a gente precisa de usar vários testes. A gente precisa de protocolo, e isso não é barato. Por exemplo, tem alguns testes que a gente chama existem testes avaliativos qualitativos e quantitativos. Qualitativos é aquilo que a gente faz na nossa sessão mesmo, no raciocínio clínico, né, que a gente usa de teóricos lá de trás, por exemplo, Piaget, né, que a gente faz as provas operatórias, provas projetivas, porque quando a gente faz cada sessão, através, às vezes, de um desenho, a gente consegue identificar uma dificuldade numa criança. Sim. Por exemplo, a gente consegue perceber que já teve alguns casos, alguns relatos que eu fiz no estágio, né, que cada um vai falando, que a gente consegue ver através de um desenho o porquê que aquela criança está tendo dificuldade de aprendizagem. Quantas sessões, mais ou menos, é necessário para você ter já um diagnóstico? Então, para a gente ter essa hipótese diagnóstica, geralmente a avaliação são 10 sessões. 10 sessões. E vai de 2 meses e 1 semana, né? Isso se fizer uma vez por semana. O ideal seria fazer 2 vezes na semana. Porque aí você já consegue ter aquela... Não perde, sabe? Porque as pistas... Costumo dizer que o psicopedagogo é como se fosse um investigador, um quebra-cabeça.
Você pega cada pecinha, você vai encaixando, e tu vai encaixando, tu vai encaixando. Quando tu chega no final, tu vê que bateu. E isso não é coisas que a gente inventa. Isso são coisas que foram estudadas lá atrás. Sempre quando a criança começa a apresentar, eu digo criança porque eu tenho um filho, né? Então, assim, eu acho que é normal, para a maioria dos pais, realmente, quando observa uma dificuldade do filho, já leva diretamente no neurologista. Né? Então, o neurologista ele vai pedir uma série de bateria de exames ali, você vai fazer todos os exames, e ele vai chegar no diagnóstico que o seu filho não tem nada. Uhum. Só que a gente, como pai, muitas vezes a gente sente que tem alguma coisa. E aí, nesse quesito aí é o quê? O neurologista que indica para... Primeiro a gente faz assim, geralmente a primeira reclamação é com a escola. Né? Eu costumo dizer que a escola é o olhar, é aquele olhar clínico que às vezes elas não entendem que é o clínico, mas é assim, um olhar clínico que olha para aquela criança e vê assim, tem alguma coisa ali. Então vale muito dos pais observar e escutar o professor também. E escutar o professor. Porque tem pai que ouve o professor e... não, o professor tá de sacanagem com meu filho. Exatamente, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, foi o que eu passei. Né? O meu filho, na época, tinha 6, 7 anos. E a professora dele, a professora Andréia, que foi na época da alfabetização que ele já tinha passado a alfabetização. E ele tem um comportamento imperativo, ele é muito imperativo. E isso tira a atenção dele. E para você ter um bom aprendizado, você precisa de atenção. Você precisa estar focado naquilo ali. Porque dali as transmissões são feitas no nosso cérebro e do nosso cérebro vão para a memória. Né? A gente tem memória de trabalho, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, se você não absorver aquilo ali, ter aquela atenção naquilo ali, foge. E ela começou a observar isso. E ela virou para mim e falou, Elisângela, eu preciso que você... Achei lindo a postura dela, porque isso que deve ser, né? Porque não é chegar e falar assim, teu filho tem um problema. Não é assim. Ela chegou e falou, sugiro que tu leve teu filho para o neurologista, por causa de certos tipos de comportamento. E realmente acontecia em casa. Sim. E eu levei. Fiz a minha parte, eu levei para o neurologista. Só que naquela época, né? Isso tem o quê? Meu filho tem 18 anos, já mais de 10 anos... Tu não se falava muito em certos tipos... Falava muitas vezes de síndrome de Down, mas certos tipos de transtornos de aprendizagem, de autismo, poucos se falavam. E aí, eu levei para o neurologista e ele virou para mim, fez todas as coisas, fez as imagens, porque tem alguns... Não aparecem imagens, principalmente isso do meu filho, você não consegue visualizar. Aí fez tomografia, fez um monte de coisa, chegou na hora e falou assim, seu filho não tem nada não, só fogo de palha. Ele não caminhou para nada, né? Nem falou fogo de palha, falou assim, é uma falta de educação. Sim. Aí não falou nada e foi quando eu entrei para psicopedagogia, né? Que eu escolhi falar sobre um tema no meu artigo. A professora maravilhosa que a gente tem, a professora Angelina Patache, gente... Que professora. E ela virou para mim e falou, gente, vocês têm que escolher um tema. E isso foi na aula a gente teve aula de psicomotricidade, porque a gente também vê a parte do comportamento. Então tem certas coisas motora que é a psicomotricidade. E aí ela foi e falou, fala alguma coisa que vocês podem usar para o nicho de trabalho. Aí tava todo mundo falando de TEA. TEA era todo mundo, vou falar sobre o TEA, vou falar sobre o TEA. Eu falei, eu não vou falar sobre de TEA, não. Eu vou falar sobre o TDAH. Transtorno de déficit de atenção, que eu não gosto nem muito de falar de déficit de atenção, porque não é que tem um déficit de atenção, ele tem um TDAH. Enquanto o seu foco, ele vai. Sim. Hiperatividade. E aí eu estudei, eu li um livro, peguei 2 livros para ler. Peguei o livro O Mundo da Lua, de Paulo Matos. É um psiquiatra maravilhoso. E peguei um livro da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Inquietas, para eu poder, né, levantar minha tese. E aí eu falei, professora, posso falar do TDAH? Ela pegou e falou, pode falar, mas aí você tem que botar o que o psicopedagogo pode ajudar para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá bom, não tem problema. Aí eu peguei e fiz. Quando eu li o livro de Mentes Inquietas, né, o Paulo Matos, ele tem muitas coisas assim de perguntas. A Mentes Inquietas, não. A Ana Beatriz Barbosa, ela conta um pouco da história dela. E quando eu vi, eu falei, esse aqui é meu filho. E aí, eu também me enxerguei.
TDAH, ele tem graus também? Como é que funciona? Ele tem classificações. Classificações. Ele é o desatento, o moderado, que pega os dois, que é hiperativo. Imperativo. E aí, por exemplo, aí você, quando faz a avaliação, consegue observar qual é que é o mais predominante. Essa avaliação, só quem identifica... O psicólogo consegue identificar, o psicopedagogo consegue identificar, mas quando é com o psicopedagogo é para poder ver aonde que o TDAH está atrapalhando na sua parte acadêmica. Porque tem gente que tem TDAH e não atrapalha na parte acadêmica. Entendeu? Não tem dificuldade de aprendizagem, consegue lidar. Mas tem gente que tem o TDAH, mas mas tem dificuldade na aprendizagem. Porque não consegue ter aquela atenção total, não consegue ter foco total. Numa avaliação rápida, assim, numa dica que você poderia dar aqui para as pessoas, como é que você identifica assim, esses 3 níveis, essas 3 categorias, né, classificações, numa pessoa? Eu tenho um parente que eu acho que ele tem. Quais seriam essas características de cada um? Vamos lá. Primeira coisa, para você saber se você tem algum tipo de transtorno, não é uma coisa assim aleatória, né? Primeiro, ela precisa estar persistente durante 6 meses. E não só em um ambiente, tem que ser em vários ambientes. Por exemplo, é na escola e em casa? Aí a gente pode levantar uma hipótese. O desatento, por exemplo, o meu, para tu ver, eu fui descobrir isso na vida adulta. Sim. Porque como é que eu identifiquei isso em mim? Quando eu era pequena, eu me perdia da minha mãe. São 2 coisas que ficaram na minha memória. Uma foi que minha mãe pegou o trem e eu fiquei. Eu acho que eu tinha 5, 6 anos. Eu não conseguia entrar... Eu ficava no mundo da lua, como diz realmente o livro. Eu ficava no mundo da lua. O trem passava, minha mãe entrou, eu não vi. Outra vez foi no elevador. Minha mãe entrou, foi e eu fiquei. Então, quando você lá na sua infância, se você ouviu palavras assim, pô, tu é muito lerda. Pô, você é muito parada. Poxa, você é muito tímida. Porque eu morria de medo de falar com as pessoas. Eu ficava no meu canto. Quem vê a Elisângela agora, vê a Elisângela diante, ninguém diz que é a mesma pessoa. Aí, por exemplo, desorganizado. Até hoje eu tenho que me policiar com algumas coisas, né? De esquecer algo, de ter um compromisso e eu esquecer, por exemplo, igual aconteceu comigo agora, de esquecer de trocar uma identidade, de esquecer uma identidade para fazer uma prova. Aí a gente começa aquela, tipo assim, pô, é possível. Sim. E aí ajunta com... Isso é o desatento. Aí ajunta com hiperatividade. O hiperativo, além de ele ter isso tudo, ele não para quieto um minuto. Por exemplo, aquela criança que tu vê na sala de aula que ela não consegue sentar na cadeira. Assim era o meu filho. Que também esquece as coisas. Não tem cuidado com seus pertences. E principalmente na hora de falar. Geralmente as pessoas que têm TDAH, elas costumam ser um pouco assim, às vezes, rotulada como grossa. Ah, tu é grossa, mas saiu. Às vezes a pessoa com TDAH, ela não tem noção, ela pega, fala sem pensar. Quando vê, já foi. E o meu filho ele já tem um pouco dessa característica. Ele pega e fala, tiver que falar, ele fala, já foi. Às vezes ele está respondendo, mas é aquele jeito dele de responder. Sim. Que para outro é agressivo. Então, você vê ali, pegando aquela parte toda, assim, da investigação que a gente começa a fazer e juntando tudo, aí em casa. Porque ele não para quieto. E assim, geralmente algum transtorno, a maioria das vezes, ele nunca vem sozinho. A gente tem as comorbidades. E isso que aí as pessoas ficam assim, porque é modinha, porque estão inventando. Não é, porque... Hoje, a neurociência, né, ela nos ajuda muito a gente a não conhecer, porque isso aqui é uma arma. Se a gente não souber lidar com o nosso cérebro, ele domina a gente. Verdade. Ele domina. A palavra do Senhor, ela diz assim, se tudo que tiveres guardar, guarda o seu coração. E aí eu fui estudar, né, eu falei assim, gente, mas como é? Coração é um músculo, né? Mas quando eu fui, assim, o que o Espírito Santo me revelou, quando eu vou pegar a palavra do Senhor para ler, eu falei assim, gente, esse coração que Deus está falando aqui é a mente. Porque se você não guardar a sua mente,
Se você não proteger ela, tudo desanda. Exatamente. Tudo desanda. Então, é assim, quando fala sobre... teve uma passagem que eu li que estava lá em Mateus, se eu não me lembro, Deus 12, que fala sobre os sentimentos. Aí fala do coração, guarda o coração, o sentimento. Eu falava assim, gente, mas pro sentimento, primeiro ele vem aqui, depois ele desce. Então, a gente tudo tem que guardar aqui, porque se a gente não cuidar, ela manipula. Por exemplo, quem tem crise de ansiedade, começa aqui. Começa aí. Quem tem depressão, começa aqui. Quem tem síndrome de pânico, começa aqui. E é daqui, ele vai aflorando para o nosso corpo. Tem um livro que fala que o corpo fala. E aí, esse livro é maravilhoso. E aí a gente consegue identificar, às vezes, alguns transtornos que o pai não consegue enxergar. Na verdade, às vezes, eu creio que o pai até vê e a mãe até vê. Não quer aceitar, porque é difícil. Imagine você, né? Eu me coloco no lugar das mães. Olhar assim e falar assim, poxa, meu filho tem ele tem um grau assim de autismo. Nenhuma mãe quer ter um filho assim. E aí, às vezes, a mãe, igual o meu caso, você vai lá, tu quer buscar, tu quer entender, você quer ajudar o seu filho. E aí você escuta de um neurologista e pegar e falar assim, isso aí é só uma falta de educação. Por quê? Porque não se especializou naquela área, né? Não julgando, mas... Porque naquela época não se falava muito sobre transtorno. E hoje, quando a gente escuta falar sobre dificuldade de aprendizagem, sobre isso tudo, então porque as pessoas estão estudando, graças a Deus por isso. Porque começa a aprender a ajudar o outro. Então, o TDAH, quando ele acontece... Às vezes é só o TDAH, às vezes é outro transtorno, que é não sei se tu conhece, o TOD. O TDAH ele já vem da infância, a pessoa já nasce... Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é biológico. Biológico. Ele acontece por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uns neurônios. Esses neurônios eles se conectam. Por isso que eu falo assim, vou dar um alerta, né, que é uma coisa que assim, eu tenho estudado muito. Pode até não ser, mas pode ser assim, coisa da minha cabeça. Mas, por exemplo, hoje você está ouvindo falar muito sobre Alzheimer. Né? Por quê? Porque as pessoas hoje elas não estão colocando o seu cérebro para trabalhar. As pessoas hoje em dia pegam o celular e ficam horas no celular. E tudo no nosso corpo, o nosso cérebro ele tem lobos. São 4 lobos. E cada um tem sua função. Uma tem função de linguagem, um tem função da escrita, a outra tem função do comportamento, da parte motora. Se você não colocar isso para trabalhar, o seu cérebro adoece. E o que está acontecendo? As pessoas estão ficando tanto tempo no celular, aleatoriamente, vai passando vídeo, vai passando vídeo, vai passando vídeo. A escrita, quando você escreve, você está mexendo com o teu cérebro. Sim. Quando você lê, a gente está usando o nosso cérebro. Você está fazendo exercício do nosso cérebro e a gente não vê isso. Por exemplo, por que a gente está vendo isso? Porque antigamente eu me lembro que, até porque a sociedade que a gente está vivendo está ficando cada vez mais, infelizmente, violenta, e a gente não vê mais criança brincar na rua. É verdade. Eu digo isso pelo meu filho mesmo. Aquelas brincadeiras, por exemplo, você fala de certos tipos de brincadeira que as crianças hoje em dia não conhecem. Não conhece. Só que elas não imaginam que aquelas brincadeiras estão trabalhando no cérebro da criança, por exemplo, parte motora. Na pandemia, muita criança trancada dentro de casa e quando voltou para a escola, muitos professores observaram que criança que cai, que não consegue andar direito. Por quê? Porque o lado dela, motor, foi prejudicado. Quanto tempo que essa criança ficou sentada, às vezes, no celular? Então, a brincadeira, o brincar de pique-bandeirinha, se a gente for falar, a gente não sabe o que é, porque fica muito tempo no celular. E isso eu falo não só com as crianças, por exemplo, com os adultos. Antes, os adultos, o que eles faziam? Brincavam de quê? Dominó, que você usa o raciocínio lógico. A dama, que é jogo de regras, também raciocínio, então tu está trabalhando o teu cérebro. E você não vê mais isso. Então, tô falando assim, as coisas que eu vou estudando e eu vejo de alguns cientistas que vão vendo, a gente vai ter um sério problema futuramente de pessoas novas com Alzheimer. Porque é tipo um músculo, né? Se você não trabalha, a musculatura do seu corpo também vai se atrofiando. Exatamente. O cérebro também funciona da mesma forma. O cérebro funciona da mesma forma. Ele se conecta com... ele tem, a gente chama de sinapse,
né? E ali ela vai criando, e cada vez mais, quando você lê, cada vez mais que você busca conhecimento, cada vez que você aprende, o teu cérebro vai modificando. Por exemplo, a gente chama isso de neuroplasticidade. É como se você pegar uma garrafa PET. Aí nessa garrafa PET você vai e coloca fogo. Quando você coloca o fogo, tu coloca a garrafa PET em cima. O que acontece com essa garrafa? Ela vai modulando. Sim. Ela muda de forma. Isso acontece com o nosso cérebro. Quando a gente vai... olha só que lindo, o fogo. Aí eu boto o fogo como um aprendizado. Por exemplo, uma criança quando nasce, né, a gente fala muito de aprendizagem e a pessoa vê a aprendizagem só a aprendizagem escolar. A gente vive aprendendo. Não é só parte de escolarização. A gente vive aprendendo. Quando a gente nasce, alguém ensina uma criança a mamar? Não. É através do estímulo. Se a mãe não estimular a criança a mamar, ela não vai saber. Então, o que está acontecendo? O nosso cérebro ele não está sendo estimulado. Então, o alerta que eu dou aqui, principalmente para os pais, é brinque com seus filhos. Tira um tempo, né? Tira um tempo com eles, brinque com eles. Até porque que isso não vai mexer também só com a parte da aprendizagem. Eu estou falando do lado emocional também. Tem muitas crianças, às vezes, deprimidas. Por exemplo, quando eu fiquei fazendo estágio na escola, tinha umas crianças que pegavam e falavam assim para mim, tia, eu posso te levar para minha casa? Isso mexia comigo. Eu falava assim, falava, tia. Ou então falava assim, tia, se a senhora não puder ir para minha casa, posso ficar uns dias na tua casa? Eu falava assim, mas por quê? Você tem mãe, você tem pai? Falei, poxa, quando eu estava na sua idade, eu ficava doida para chegar para casa. Tia. O pai não dá atenção. Se eu pudesse, eu escolhi outra casa para morar. Então, são coisas... Serve de um alerta também, né? Para os pais que realmente tem que ter esse cuidado, essa atenção. Precisa de... Por quê? Por isso que eu falo que a escola ela tem um olhar clínico. Porque existem professores que vê coisas nos filhos que os próprios pais não conseguem enxergar. Só que aí também a gente tem um problema, né? Porque às vezes os pais colocam a obrigação de educar os filhos da escola. Terceiriza. Passa a parte da educação para a escola. Só que a escola faz a parte dela, só que os pais não estão fazendo a parte. Não reconhecem. Chega, por exemplo, final de semana, chega no final do dia, realmente aí a criança está na frente do celular, computador, televisão. Por exemplo, eu já ouvi coisas tipo assim, quando eu estava fazendo estágio, eu ficava olhando assim para os professores, né? Gente, a profissão professor é como se fosse... Não é uma vocação. Tem que ser. Porque senão tu não consegue. Se você não tiver aquela vocação, aquele amor, tu não vai seguir. Assim é a psicopedagogia, assim é... Para quem trabalha com a parte de aprendizagem, de querer mudar o outro, porque a sociedade ela só vai mudar se nós mudarmos. Ela não muda sozinha, o mundo não muda sozinho. Por exemplo, igual agora, no final do ano, todo mundo, feliz ano novo. Gente, o ano novo, ele só vai se tornar bom ano novo se a gente fizer algo novo. Senão não muda, senão vai ser simplesmente uma mudança de data, do dia 31 para o dia 1º. Verdade. E assim também é em relação à aprendizagem, à sociedade. Se a gente não mudar, nada muda. E aí, o que a gente faz? A gente terceiriza. Os pais terceirizam o professor, assim como o cidadão terceiriza com o político, porque político tem a sua obrigação, mas a gente também tem. Vê pela crise aqui do Rio de Janeiro, né? Que é a questão do alagamento aí, da Baixada Fluminense, até que na Zona Oeste também teve alguns pontos. Que às vezes, não, a culpa é do prefeito, do governador, só que muitas vezes realmente a culpa é nossa também. Que joga lixo na rua. Então a gente... Aí, outra coisa que é ensinado na escola. Por exemplo, na escola, ensina assim para a criança, vamos economizar água. Aí ela chega em casa, aí ela vê o responsável, a mãe lá lavando louça e a água indo, e a água indo, e a água indo. Eu falo por água porque eu já sofri muito por falta de água. E aí a criança aprendeu na escola. Mãe, a tia ensinou que não pode desperdiçar água, isso e aquilo. Alguns responsáveis aceitam. Alguns pegam e falam assim, tua professora não sabe de nada. É verdade. Não tem nada a ver. Ela é ela que paga a minha conta de água. Quem sabe sou eu. É assim. Então, se a gente não mudar, por isso que eu falo, começa aqui. Se a gente não mudar isso aqui, nada muda. O que eu vejo pela área que você estuda, né, que hoje a gente se trata muito na questão de empreender,
bloqueios emocionais. Esses bloqueios emocionais realmente são da infância, né? São da infância. Muitas das vezes realmente é um bloqueio de um pai, de uma mãe ou de um professor que muitas das vezes não soube tratar e respeitar a voz da criança, Da né? criança. Porque tem essa necessidade também de você ouvir a criança e prestar atenção no que ela está falando. No que ela está falando. E hoje em dia as crianças, antigamente as crianças eram mais retraídas. Hoje não, hoje as crianças estão falando mesmo. Sim. Elas estão falando. Quando eu estava fazendo o estágio da psicopedagogia, eu peguei uma adolescente e a suspeita era o TDAH. Aí a gente foi fazendo avaliação, a gente fazendo tudo. Aí as avaliações têm as partes de brincadeiras que ela questionava, né? Ela questionava e aí a gente explicou, né, que é um processo que na brincadeira, que as pessoas falam assim, vai para o psicopedagogo para brincar, por exemplo, igual a educação infantil, ninguém valoriza. Sim. Mas se você não tiver uma educação infantil legal, você não consegue chegar lá no nível superior. E aí, que é o brincar. No brincar, você aprende muita coisa. E aí a queixa dela era o TDAH. E foi fazendo bastante coisa. E fazia os testes, fazia as coisas e não batia o TDAH de jeito nenhum. E a gente perguntava, mas quem falou que tu tinha TDAH? O neurologista. Mas ele fez algum teste, alguma coisa? Não. Mas encaminhou para psicologia, porque tinha a parte emocional, e encaminhou para psicopedagoga. E como lá era um projeto maravilhoso que a professora implantou na faculdade, que as mães aproveitaram que não precisava pagar. E para a gente era maravilhoso, porque a gente colocava tudo que a gente aprendeu na teoria e botava na prática. E não batia de jeito nenhum o TDAH nela. Quando chegou no final, a gente viu que era mais crise de ansiedade do que o transtorno em si. E quando a gente foi falar com o responsável, ela levou um susto. Ela, sério? Eu falei, não, ela não tem TDAH. Então, para você ver a importância da psicopedagogia, que as pessoas às vezes pensam assim, psicopedagogia é um psicólogo? Não. A psicopedagogia, ela vai trabalhar com a dificuldade de aprendizagem. E também a habilidade, por exemplo, crianças de altas habilidades. O que será que essa criança passa? Porque, por exemplo, ela está numa sala. Sim. Ela vê que ela está muito avançada. Aí os colegas, o que começa? O CDF, o sabe tudo. Ela começa a se retrair. Quando ela começa a se retrair, a dificuldade, a aprendizagem dela começa a ficar abalada. A psicopedagogia também entra nisso para poder saber como lidar com isso, junto com o psicólogo. Então, às vezes a gente olha assim, vou falar da regulamentação, a gente vê que é uma briga, mas é um trabalho em conjunto. Sim. Aí uma criança chega com dificuldades vamos falar de outras coisas que a gente não se fala muito. Dificuldade matemática. A criança não aprende de jeito nenhum, tem muita dificuldade de matemática. E aí ela é uma possível criança de ter descalculia. E aí a psicopedagogia entra, investiga, vê que é uma descalculia e depois, com a intervenção, usa, né, a brincadeira, né, jogos pedagógicos, usa outras intervenções, também testes também, para ensinar aquela criança como ela calcular. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A criança tem dificuldade já de matemática, aí o professor vai lá, passa uma conta de divisão. Se a criança ainda não conseguiu pegar a divisão só com um número, imagine com 2, né, divisores, ela vai se perder totalmente. E ali a psicopedagogia entra para poder ajudar ela para descobrir qual é a forma que ela aprende, como é que ela... Tem criança que consegue somar colocando objetos, né, coisas tátil para você contar. Tem crianças que têm dificuldade de contar no dedo, que não consegue assimilar. Então, você tem que descobrir como aquilo ali. O tratamento ele não lida com medicamento, mas sim com exercício para poder facilitar o aprendizado dela. Isso, com a parte terapêutica. Entendeu? É diferente do autismo. O autismo, a gente já trabalha com a parte do comportamental, do social, que o autismo, assim, ele tem dificuldade... Autismo tem grau também. Tem. A grande dificuldade, tem o severo, é 1, 2, 3. A grande dificuldade da criança autista, algumas vezes, é o falar. Por exemplo, uma coisa que eu escuto muito. Meu filho tem 2 anos, ainda não está falando. Aí você escuta assim, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Vá lá ver.
Sabe por quê? Porque, como eu falei, como o nosso cérebro ele vai modulando, quanto mais precocemente a gente investigar, mais tu tá ajudando a criança. Porque quanto mais demora, porque o nosso cérebro ele não tem árvore. A árvore ela vai crescendo. Quando você vê que ela vai crescendo de uma certa maneira, ela tem poda. Tem a época que você tem que podar a árvore. O nosso cérebro ele tem poda, a gente chama de poda neural. Então, quanto mais precoce investigar, é melhor. O que acontece? Vai empurrando. Aí vai empurrando. Ah, não, porque não tem nada. Porque realmente, às vezes, a mãe percebe e não quer aceitar. E aí só vai piorando. Ah, porque vão chamar meu filho. Ah, porque vão descobrir porque eu tenho um filho autista. Mas tem autista que consegue viver tranquilamente. O negócio é como saber adequar. Mas quanto mais cedo fizer a parte terapêutica, eu estou falando não só com a psicopedagogia, mas de uma forma geral, por exemplo, eu peguei uma criança na escola, eu ficava com muita pena dele. Ele chegava na escola, mais da mãe. A mãe chegava com a mochila, lá onde que eu fiz o estágio, no CEP Roberto Morena, com a diretora Kátia. E aí ele chegava e ele ficava na parte ali embaixo, porque ele não subia de jeito nenhum na sala, por causa da socialização. E era não verbal, ele não falava. Mas aí eu te falo, ele apareceu lá na escola assim? Não, ele já nasceu assim. Aí, às vezes, o negar prejudica. Entendeu? Porque quando você já entra com a intervenção, já cedo, com o psicólogo, com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, um conjunto, essa criança evolui. E o que a gente vê é um certo... Não sei se eu posso dizer a palavra preconceito, porque eu consigo entender o lado da mãe. Só que assim, muitas das vezes, eu entendo um pouco disso, porque eu tenho um sobrinho que ele tem o autismo. Só que o que eu vejo também? Muitas das vezes a gente quer correr. Por exemplo, a minha cunhada realmente é uma mãe super preocupada com o esposo dela. Os dois fizeram formação realmente para poder cuidar dele da melhor forma possível. Ele é acompanhado de todas as formas possíveis. A rotina dele, cara, a rotina exaustiva. Começa às 6 da manhã, vai terminar lá por umas 10 horas da noite. Mas é por conta dessas sessões que ele tem com fisioterapeuta, psicólogo e tudo mais. Isso não chega a dar uma sobrecarga também na vida dessa criança também? Assim, quando a gente vai estudando, tem uma ciência chamada ABA, que eu não tenho a especialização dela. Eu fiz um curso que você pode ser aplicadora dela. E justamente o que ela mais ensina é rotina. O autista, ele precisa de rotina. Por exemplo, se você chegar, você chega para um autista e você fala assim, a gente vai sair 7 horas. Já reparou que eles ficam repetindo? A gente vai sair 7 horas, né? Vai repetindo, porque ele está mandando mensagem para o cérebro dele. Se der 7:01, 1 minuto, tu não saiu de casa, ele desregula. Totalmente. Então, o autista, ele precisa de rotina. E tudo que você for fazer com ele, tu tem que comunicar antes. Então, por que eu falo que não sobrecarga? Porque o cérebro dele, ele já trabalha dessa forma. É assim, ó. Enquanto tu tá no teu ritmo, o dele já tá lá há muito tempo. Porque, às vezes, para os pais, eu vejo que é uma carga muito grande. Para os pais são. Muito grande. Para os pais são, por isso que eu falo. Seguir uma rotina tão pesada, por isso e leva no médico, leva no outro, e vem a moça em casa e dá alimentação tal hora tem hora correta para poder se alimentar. Então, para o adulto é muito exaustivo. Por isso e eu imagino, para a criança, como é que deve ser? Exatamente. Por isso que eu fico chateada quando eu escuto falar assim, tudo é autismo agora. Tudo é TDAH agora, tudo é... Aí eu pergunto, uma mãe vai querer viver assim? Uma mãe, ela vai querer que um filho, uma mãe e um pai, que o filho tenha um diagnóstico de autismo, ela vai inventar? Ela não vai querer inventar. Porque ela não quer ter essa preocupação. Ela não quer ter essa preocupação, ela não quer ter, vamos dizer assim, ela sabe que ela vai ficar sobrecarregada. E a gente vê, às vezes, por exemplo, por isso que o meu primeiro artigo que eu escrevi lá na pedagogia foi em relação à família e escola. Porque eu acredito que um tem que ver o lado do outro. Porque fica sempre nessa guerra. Um culpa a escola, um culpa a família. E na psicopedagogia não é diferente.
Porque a gente precisa da família. Porque para a gente poder trabalhar, vamos lá, claro, a pessoa só se viu um adulto, ele é responsável por si, mas a maioria são crianças. Se a família não ajudar, a gente não consegue fazer. Porque se a gente pega, por exemplo, tem uma coisa... olha só, eu gostaria que você... por exemplo, o TDAH. Vou botar um exemplo do TDAH, porque é uma coisa que eu mais estudei. O TDAH, ele precisa toda vez de incentivo de elogio. Se vocês virar pro TDAH e falar assim para ele assim, tu tá 10, você tá muito bom. Sabe o que você tá levando para esse cérebro? Dopamina. Porque tu tá levando em todos os níveis, prazer. Precisa desse estímulo. Precisa desse estímulo. Agora, quando a família vive num ambiente, a criança vive num ambiente que só ou escuta a crítica, que só piora a situação dessa criança que tem TDAH. Então, em tudo, a gente precisa da família. Então, por isso que, por exemplo, eu imagino que a sua parentela passa, porque são coisas que eu vivia na escola. Por exemplo, no estágio, foi onde que eu tive que aprender a lidar com o autista, porque até o momento não tinha aparecido nenhum para mim, com o Pedro, que eu falo que foi um presente, que foi ali que eu descobri, né, minha verdadeira vocação. Eu olhava para aquela mãe e eu ficava assim, gente, como é que essa mãe aguenta? E muitas delas têm que largar emprego, Sim. Parar de trabalhar, para se dedicar totalmente ao filho. Tem muitas delas também que o marido deixa, Abandona, que aconteceu com ela. Abandonam lá. Entendeu? Porque não consegue lidar. Não consegue lidar. Então, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Olhar também para os pais. E quando tem essa... Quando eu fui dar essa... uma amiga minha, porque a gente fez estágio dupla, eu fui mostrar para essa mãe que a filha dela não tinha TDAH e a situação dela era crise de ansiedade por causa de uma questão da família. Tu tinha que ver como é que eu fiquei. Eu falei, como é que eu vou falar isso? Mas tinha que falar. A gente tem que ter um... Claro, você não vai chegar e vai... Porque a nossa postura não é para julgar. A nossa postura é para ajudar. Sim. Por isso que eu falo que é uma vocação. É para você ajudar essa família. Como lidar com essa criança, como lidar com esse adolescente, porque... ainda mais adolescente, que começa com os hormônios tudo aflorado, aí mistura com o transtorno junto, é pior ainda. Como você viveu nessa área de educação aqui do estado do governo, aqui do Rio, existe algum estudo, existe alguma avaliação do governo em si voltado para essa área de educação? Existe um cuidado, que eu digo assim, existe uma facilidade de uma pessoa que, né, identificou lá que o filho dela tem o transtorno do autismo. Existe uma facilidade da pessoa chegar e fazer uma consulta, fazer esses tratamentos no SUS? Não. Não existe? Não. Para você ter uma ideia, quando eu fui procurar neurologista no SUS, porque quando eu saí do Correio, eu perdi meu plano de saúde. Eu ouvi de uma funcionária falando assim, olha só, eu te sugiro, falou assim mesmo, eu te sugiro a você fazer um plano baratinho para você conseguir um neurologista, porque em todo, tipo assim, ela quis dizer que no estado do Rio de Janeiro acho que só tem 1 ou 2, para o Rio de Janeiro todo, um neurologista. E assim, a gente não sabe se ele está capacitado para esse tipo de transtorno, porque geralmente o neurologista, quando ele busca mais quando tem assim uma ruptura no cérebro, sofreu algum AVC. Agora não, agora a gente está vendo bastante, muito se preocupando com isso, graças a Deus por isso. Mas é muita escassez. É escassez. Não tem. Por isso que, às vezes, os psicopedagogos... a gente aqui no Rio tem uma menina chamada Vanessa, o nome dela é Vanessa Azevedo. Vou até falar para ela daqui, né, para ela poder divulgar, falar sobre isso, chamar a atenção. A gente está lutando para que venha a ser regulamentado. Por exemplo, teve uma situação na prefeitura que estava um ativismo pedindo para que os agentes de apoio de educação especial tivessem outro nível além de ser o nível médio. Porque se você só tem o nível médio, se você não tem noção, como é que você vai ser um agente de apoio de educação especial se você não conhece aquilo ali? Não vai ser. Eu acho que ali está tampando o sol com a peneira, né? Entendeu? Você não sabe tratar do problema.
coloca ali nível médio E só para a poder dar o gente apoio. tem leis para isso, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, porque as pessoas confundem muito a inclusão, que é só colocar na escola. Não é isso. O que adianta uma criança ficar dentro de uma sala de aula E não é tratada se bem, ela não da forma. acompanha a parte pedagógica todinha da sala? Porque tem escolas assim. E isso eu aprendi que isso vai de direção para direção. Eu trabalhei numa escola, né, que eu fiquei 1 ano e muitas coisas eu aprendi lá. O CIEP Roberto Morena é verdadeiramente uma escola inclusiva. Depois, quando você puder, você pode entrar nas redes sociais, por exemplo. Ela tem uma professora lá que ela tem 2 alunos surdos e esses alunos, ela fez a parte pedagógica para que todos viessem intercalar, aprender junto, e a turma sabe Libras. Tu olha assim e fala, o trabalho dela é lindo. Por exemplo, e a criança é mais fácil do que um adulto entender. Por exemplo, o Pedro. Tinha vezes que eu tava doida para ir no banheiro, só que eu ficava... E tinha criança que falava assim, tia, vai lá no banheiro que eu olho o Pedro pra senhora. Era assim. Sim. Que entendia. Eu falava assim, gente, se criança entende, por que os adultos não entendem? Por que tem essa dificuldade? Então, a gente tem um modelo de inclusão ainda muito ainda defasado. Porque pensa que é só matricular criança. Não é só matricular criança. E aí é uma coisa também que a gente poderia estar ajudando como psicopedagoga. Poderia estar dentro da escola, poderia estar principalmente na área da saúde. Isso vale muito também para os nossos políticos, né? Eu acho que trazer isso à pauta, à tona, realmente ter essa obrigação de realmente ter uma educação que seja viável e verdadeira, né? Não seja apenas de um enxuga, né? Tipo um enxuga-gelo. Não adianta. Eu acho que tem que ser cobrado sim dos políticos, tem que ter essa normatização de lei, que eu digo, né? E que seja respeitada, né? Por exemplo, igual teu sobrinho, né? Isso. É particular ou público? Tudo particular. Então, assim, se não tivesse uma condição financeira boa, não teria o cuidado que ele tem hoje. Hoje ele tem tudo, graças a Deus tem tudo. Só que é isso, eu acho que para o que ele tem hoje, acredito que todo autismo deveria ter. Tem, todas as crianças com deficiências, seja lá o que for, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse olhar diferenciado, tem que ter. Então, por isso que quando eu descobri isso em mim, aí eu comecei a entender para que eu vim para esse mundo. Sim. Entendeu? Só então, que a gente já está chegando no final já. Então, só para poder pontuar aqui, então. Então, você saiu da carreira federal, de concursada. Foi. Viu ali um lado vocacional seu. E, cara, eu vou focar nessa área de ensino, de cuidado de ser humano que tem essa necessidade hoje em dia, né? E hoje em dia você já está com clínica aberta? Qual é os projetos futuros? Então, aí quando eu terminei após o ano passado, né? Aí a gente ficou buscando, eu falo assim, eu e minha amiga, aí nós iremos atender num espaço que tem no centro de Campo Grande e eu vou atender ali num espaço Saber, que tem ali em Cosmos, né? Elisângela, mas por que em 2 lugares? Porque, assim, algum lugar vamos dizer assim, tem condições de pagar. Sim. Nosso trabalho, porque a gente precisa. Sim. Né? Não é que só a vocação, mas a gente precisa do financeiro. E o outro que é a parte social. Perfeito. Porque tem a parte que a mãe não tem aquela condições toda de pagar aquilo, de pagar aquele X de valor. Por quê? Porque, como eu falei, os protocolos que a gente usa, alguns testes, eles não são baratos. Por exemplo, tem um teste que, por exemplo, esse do TDAH, tem um teste do TDAH que ele é R$400, R$500. Só o teste. Só um teste. Então, para a gente poder se sustentar isso e dar um retorno, porque não adianta você botar só lá a placa de psicopedagogia que eu estou atendendo e ficar ali enganando. Você precisa dar um serviço e um serviço de qualidade. E para dar um serviço de qualidade, precisa investir. E aí, por isso que, assim, eu e minha amiga Elane... Vai fazer essa divisão, então, isso, né? Eu e minha amiga Elane, nós vamos atender ali no centro de Campo Grande.
Consultório particular. Particular. E a outra também é particular, mas só que é o valor. Por quê? Porque precisa pagar o espaço, só que é um preço popular. Perfeito. Porque tem. A gente sabe que tem. E, infelizmente, a parte pública não atende. Entendeu? Não atende. E o meu processo todo... Ó, Joana, eu vou te falar, eu ainda resisti para chegar. Eu ainda continuei fazendo concurso para área de professor. Depois, quando terminou o contrato, Sim. eu fui fazer o concurso para área de professor. Só que na hora da prova, eu troquei. Para tu ver, eu troquei de identidade. De levar a minha identidade, eu levei do meu filho. Quando eu cheguei ali, eu falei, realmente, isso aqui... Eu chorei muito, muitas pessoas tentaram ajudar, eu fui pro lado de fora, e uma moça pegou e virou para mim, falou, uma senhora passou, minha filha, por que você está chorando? Eu contei para ela. Ela falou assim, teu lugar não é ali. Isso não é para você. Deus tem outra coisa para você. Então, a gente vê, assim, o que eu estou sentindo agora é o prazer, é o servir, é você saber para que você veio, para ajudar outras pessoas. É o empreender com propósito. Exatamente. Né? Porque é algo que assim, todo mundo foge. Assim, toda uma carteira é CLT, é concursado. Me chamaram de maluca? Sim. Quando você entra nessa veia de maluco, realmente está no caminho certo. Os você empreendedores. É maluca, você sonhos. É doida, como é que tu vai largar o correio? Sim. Como é que tu faz isso? E foi assim, foi algo que realmente é de Deus, porque quando abriu o plano de desligamento, ali saiu o meu pagamento do INSS, que eu já não estava nem mais esperando. Então, quer dizer, Deus preparou tudo. Ele preparou o dia para eu sair, ele preparou o dia para eu continuar recebendo, ele preparou tudo. E eu falei assim, gente, para que eu estou fugindo? Não tem mais como fugir. É isso aí. Então, é continuar estudando, é continuar buscando, é ver conhecimentos, é investigando, porque a gente essas pessoas precisam, entendeu? A família precisa. Então, a gente já está chegando no final do nosso Divulga Cast. É mais um episódio. Espero que realmente você tenha tirado muitos insights positivos aqui. Verdade. Né? E agora eu passo a palavra para a Elisângela, para ela dar as considerações finais também. E vale até ressaltar também, dar uma dica para os pais, né? Que muitas vezes tem filho em casa, que está com aquela pulga atrás da orelha, né? Dá uma dica, realmente, ele levar a criança para o neurologista ou não um psicopedagogo, né? Para poder investigar isso melhor. Então, eu passo agora a palavra para você dar as considerações finais. Ah, bom. Bom, gente, Jonas, primeiro, obrigada por essa oportunidade. Realmente isso aqui é um projeto de vocês maravilhoso, você com o Alex. O que eu tenho para dizer para os responsáveis, eu vou falar assim, porque responsável não é só mãe, né? Tem responsável vó, responsável avô, responsável tio. Observa os seus filhos. Observa em tudo. Por exemplo, a gente está vivendo uma época muito digitalizada. É bom? É. Mas tem que saber como usar. Tem que saber, tem que moderar, tem que saber como usar. E olhar certos sinais. Se a criança fala, se a criança está andando, se a criança se comunica, se a criança tem a desenvoltura de criança. A gente tem uma coisa chamada marco de desenvolvimento, né? O Piaget, ele diz que cada criança tem seu estágio. Então, de criança de tantos anos, ele está no estágio de tantos anos. Aí, quer uma dica? Tem uma coisa que não sei se usa mais, se usa ainda, que é a carteirinha de vacinação. Ali na carteirinha de vacinação, tá explicando tudinho. Criança de tanto a tantos meses, engatinha, faz isso, faz isso, faz isso. Criança de 1 ano, faz isso, faz isso, faz isso. Se não está fazendo, busque ajuda. Leva para o neurologista. A neurologista não atendeu, você continua ainda com dúvida, leva para um psicopedagogo. Porque eu costumo dizer que mãe tem um feeling. A gente tem algo no ser mãe que capta. Então, tá desconfiando, é melhor investigar do que ficar com dúvida. Porque eu levei anos para poder entender isso em relação ao meu filho e foi descobrir o transtorno dele na vida adulta. É ruim?
Não é ruim, mas poderia ter evitado grandes prejuízos lá atrás. E às vezes, a gente negligencia isso. A escola deu um alerta, o professor deu alerta. Ouve o professor, busquem ajuda. Porque você vai estar salvando, não vou dizer só o seu filho, você vai estar se salvando. Porque quanto mais tempo demora, mais grave vai ficando, mais dificultoso vai ficando e mais a família sofre. Perfeito. Isso. Então é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal. E eu vou deixar aqui embaixo o telefone da Elisângela, tá? Para você entrar em contato com ela, marcar uma consulta com ela também, uma avaliação, tá bom? Então é isso. Espero você no próximo episódio. Tamo junto. Obrigada, gente.